começando mais uma live com os nossos candidatos a deputado aqui pela nossa região. Nosso convidado de hoje também já está conectado, Daniel Freitas. Muito bom dia, tudo bem, deputado? Bom dia a todos. É um prazer poder estar nessa live aqui com vocês, depois de um 7 de setembro que lavou a alma do Brasil. Então, estou super feliz, acordando feliz no dia 8 hoje. Muito bom, obrigado, Daniel, por estar aqui com a gente. Bastante gente já conectada aqui, Gabriela, Lucas, Cláudia, a Cris, o Roberto, o Washington. Então, o pessoal que vai acompanhar com a gente esse bate-papo aqui. Daniel, quem já tem mandato tem também contas para prestar, né? Serviços para dizer o que pode ter feito aí. Qual a avaliação que você faz desse mandato de deputado federal? O que você tem relatado, né, para o eleitor de trabalho aí ao longo desses últimos anos? Bom, primeiro agradecer a Santa Catarina o que me entregaram em 2018, que foi muita credibilidade nas urnas, me colocando lá em Brasília como seu representante, o segundo mais votado aqui de Santa Catarina. 288 municípios me disseram sim, foram lá nas urnas, lembraram de mim, 142.571 votos. E de lá para cá, aí sim, o nosso estado e o Brasil começaram a entender e conhecer o trabalho do deputado Daniel Freitas. Eu busquei, até porque eu era um vereador aqui da cidade de Criciúma, com 2 mandatos, e fui para Brasília como deputado federal, já logo na sequência da eleição, para morar em Brasília, para poder conhecer bem Brasília. No dia seguinte eu já peguei um avião, fui morar num hotel lá, para poder conseguir me entranhar de fato nos ministérios, e busquei ao longo desses 3 anos e meio de mandato em Brasília me aproximar muito do presidente Bolsonaro, ao ponto de que ele pudesse confiar no meu trabalho, justamente para que isso pudesse trazer para Santa Catarina os maiores e melhores resultados. Essa estratégia ela deu muito certo. Eu consegui de fato essa confiança do presidente Bolsonaro no meu trabalho, ao ponto de que no momento mais crítico aí do nosso mandato, que foi a chegada da pandemia, ele tinha um exército de deputados lá que ele poderia ter entregue a missão da PEC emergencial, que talvez tenha sido o ponto mais forte e mais desafiador do meu mandato, porque ele me chamou e me escolheu para essa missão, dada a percepção dele em relação ao meu perfil, né? Um perfil de um deputado que já estava pronto para ser articulador no Congresso Nacional, o meu perfil de ouvir a todos, né? E, ao mesmo tempo, eu precisava receber essa confiança dentro da Câmara dos Deputados, e o presidente da Câmara, o Arthur Lira, também falou a mesma coisa, dada esse meu perfil de articulador dentro do Congresso, de ouvir todo mundo. Ele sabia muito da minha ligação com o presidente Bolsonaro, ele não queria esse puxadinho do Executivo, ele queria que o Congresso Nacional fizesse de fato a sua parte, a Câmara dos Deputados, e entregou essa missão. Da mesma forma, o ministro Paulo Guedes também já conseguia perceber em mim essas qualidades, e os 3 confiaram no meu trabalho, e o auxílio emergencial chegou na mão de cada brasileiro que precisava naquele momento, dada a nossa agilidade ali dentro da Câmara dos Deputados. Então esse foi um dos pontos altos do meu mandato, mas eu busquei entregar muito resultado dentro do Legislativo, né? Eu fui presidente da CCJ todos os anos de mandato, com exceção de um ano que a pandemia fechou as comissões na Câmara Federal. Eu trouxe de Brasília, eu busquei fazer o discurso menos Brasil e mais Brasília, menos Brasília e mais Brasil, perdão, acontecer na prática, trazendo o presidente Bolsonaro 4 vezes a Santa Catarina, quando eu era o coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, e também 12 vezes os ministros aqui para o nosso estado, inclusive aqui para Criciúma também, não para passear, mas muito pelo contrário, para enxergar junto com a gente os nossos problemas e juntos irmos em busca das soluções. Então isso refletiu em vários avanços nas nossas demandas para Santa Catarina. Já são 150 milhões de reais vindos do meu mandato aqui para o estado, sem falar dos projetos que nós destravamos nos ministérios. Esses 150 milhões de reais, basicamente 100 milhões deles estão concentrados aqui no sul de Santa Catarina, né? A ANREC, a MESC e a MUREL, e os demais 50 milhões nós dividimos
para todo o estado de Santa Catarina. Como eu não tinha um partido, né, eu estava no PSL, o presidente saiu do PSL, isso foi muito ruim para mim lá atrás, mas em nenhum momento eu abandonei o presidente, fiquei com ele todos os momentos da minha legislatura. Isso fez com que eu não tivesse mais partido. E não tendo partido, eu não poderia enxergar partido nos prefeitos de Santa Catarina. Então, eu fiz uma entrega de recursos espalhada pelo Estado, pensando nas pessoas, pensando em melhorar os municípios. Eu sou um deputado municipalista que gosta de conhecer as demandas, os problemas de cada cidade, e a gente vai resolvendo uma a uma. Então, essa relação em Brasília, ela fez muito bem para Santa Catarina. E a gente precisa continuar, porque ontem, o 7 de setembro, ele mostrou. Eu estou aqui até com a camiseta aqui do nosso amigo Luciano Hang, que diz que o Brasil que nós queremos só depende de nós. E ontem o Brasil mostrou o que queremos. Então, com a reeleição, se Deus quiser, do presidente Bolsonaro, essas portas que eu abri em Brasília continuarão abertas, e aí sim a gente vai melhorar ainda mais do que já tem feito. Bom, mais gente chegando aqui, a gente está com uma live bastante prestigiada, Mariano, meu candidato é o Daniel, Luiz Ângelo, o Marion, Roberto, o pessoal acompanhando aqui. Ô Daniel, nessa questão da PEC emergencial, né, que realmente foi, e você foi o relator dessa PEC, foi muito importante, a gente está vendo nesse momento que o auxílio também, ou o chamado Auxílio Brasil, né, ele tem um valor aí até dezembro e, né, acabou virando discussão de campanha também, a continuidade dele para 2023. No orçamento, esse valor ele se ajusta para 2023, já que o que está garantido agora é até dezembro. As pessoas na rua têm te cobrado, é um assunto que o pessoal te cobra aí na rua também, esse tema? Sim, o presidente Bolsonaro já falou com todas as letras que vai continuar a entrega do Auxílio Brasil. Para quem não conhece, o Auxílio Brasil é o antigo Bolsa Família e que foi potencializado pelo governo Bolsonaro, né, deu uma boa carga aí de energia para os brasileiros que utilizam, que recebem. E a exemplo da PEC emergencial, que também não estava no orçamento, nós fomos pegos de surpresa com uma pandemia mundial, e foi necessário, dentro do Ministério da Economia, dentro da estrutura do governo federal, criar condições. Para isso, o Congresso é importante. Então, fica aqui mais também um recado ao povo catarinense da importância de nós colocarmos lá deputados, senadores que estejam alinhados com o presidente Bolsonaro, porque o Brasil precisa. E o Congresso Nacional eu entendi muito bem, de forma muito clara, que pode ser um acelerador para o país ou uma marcha ré. E nós não podemos dar marcha ré depois de tanto trabalho. Não podemos dar marcha ré nas reformas, não podemos dar marcha ré na questão do Auxílio Brasil. Então, tem tantas coisas a serem feitas e que o Congresso vai ser fundamental. A gente, como o próprio Bolsonaro já falou, orçamento, se não tem, nós vamos atrás e nós vamos conseguir encontrar alternativas, como foi o caso da PEC emergencial. Então, o presidente falou, está falado, isso ele já tem demonstrado as melhores vontades, as boas vontades, um país que vem funcionando mesmo diante de tanta adversidade, como crise de seca, a guerra da Ucrânia nos afetou bastante, agora a pandemia. Foram vários momentos aí que foi necessário um líder, um presidente que esteve à frente destemido e que colocava Deus acima de tudo, sabia que estava ali por uma missão, que está lá por essa missão, pela nossa liberdade, que está tão cerceada hoje nos últimos tempos. Então, eu acredito muito no presidente Bolsonaro e estarei lá ao lado dele com a bênção de Deus e, mais uma vez, o crédito de Santa Catarina para construir junto com ele essa história que não pode parar. Daniel, e nessa questão de orçamento também, durante o mandato, você também foi, durante um ano, o coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, né? E aí há uma cobrança sobre recursos também para a infraestrutura aqui em Santa Catarina. Como é que você acha que isso pode ser melhorado para 2023? Essa questão também é um tema que você é cobrado aí nas ruas, se fala nisso, como é que isso pode ser melhorado, né, essa relação? Para algumas obras aqui no sul, particularmente, a gente tem aí Serra da Rocinha para acabar,
Como é que esse assunto também pode ser tratado? Bom, ser o coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, para mim, foi uma grande honra. Isso mostrou que a minha entrada em Brasília, ela se deu de maneira muito forte, ao ponto da bancada de Santa Catarina confiar no meu nome, no meu trabalho, para a coordenação do fórum. Para quem não conhece o Fórum Parlamentar, somos os representantes de Santa Catarina, os 16 deputados, os 3 senadores, e ser o coordenador da nossa bancada lá durante um ano inteiro foi uma grande honra para mim, e ao mesmo tempo nós trouxemos grandes resultados devido à minha relação com o governo federal. Agora, que Santa Catarina é um estado que produz muito e recebe pouco, essa também é uma realidade que a bancada catarinense busca reverter todos os dias lá em Brasília, porque eles acreditam que nós já somos um estado empreendedor, um estado que tem todas as qualidades possíveis. Nós temos mar, nós temos serra, nós temos gente bonita, gente empreendedora, gente que faz acontecer, gente que não tem medo da crise. Geralmente nós somos o estado que último entra na crise, o primeiro que sai. Então, o pensamento de Brasília sobre Santa Catarina é de que nós não precisamos de muito, e a verdade é outra, né? Nós temos que rever o Pacto Federativo para que a gente possa receber pelo menos algo mais justo de tanto que nós produzimos e entregamos ao Distrito Federal, a Brasília, para que a gente depois, o nosso trabalho enquanto parlamentar, que quando eu falo aqui que eu trouxe 150 milhões de reais de Brasília para Santa Catarina, esse dinheiro não é do Daniel Freitas, esse dinheiro não é do presidente Bolsonaro, nem tampouco do governador. Esse dinheiro é do pagador de imposto, né, que paga o imposto vai para Brasília e depois nós temos que, através do nosso trabalho, das emendas, fazer voltar esse recurso para Santa Catarina. Esse sistema está errado, mas eu não estou aqui para discutir isso. O ideal agora é a gente rever o Pacto Federativo. A infraestrutura, por exemplo, ainda bem que nós temos e tínhamos, né, até um pouco tempo atrás, o ministro Tarcísio à frente, que usou de toda a sua inteligência, a sua criatividade, a sua capacidade de interagir com a iniciativa privada para poder fazer, alavancar o nosso sistema de infraestrutura no Brasil. O nosso orçamento hoje, dentro da infraestrutura, é quase 4 vezes menor do que era na época do PT. E isso faz com que, naturalmente, a gente tenha que buscar alternativas. A partir de agora, né, o Brasil vai virar um canteiro de obras, porque todas as concessões feitas pelo ministro Tarcísio começam a virar obras de fato, agora, a partir do final desse ano, início do ano que vem. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que no próximo ano o Brasil inteiro vira um canteiro de obras. Se tratando de Santa Catarina, nós temos as nossas prioridades elencadas pelo Fórum Parlamentar Catarinense, que não avançaram da forma como nós gostaríamos, mas que avançaram muito. A 285, por exemplo, a nossa Serra da Rocinha, que é o nosso principal corredor logístico, que vai ligar o norte do Rio Grande do Sul ao nosso porto de Imbituba. Faltam aí cerca de 1 quilômetro, 1,5 quilômetro para sua conclusão. E também atrasou muito devido à questão do orçamento, mas também por conta da dificuldade técnica dessa obra, que trouxe muitos aumentos no orçamento. Muitas questões foram orçadas abaixo do esperado, e quando a mão na obra mesmo foi colocada, viu que precisava de mais recursos. Então, é uma cobrança que eu faço constante em Brasília, ao lado da bancada de Santa Catarina, e que com certeza a gente já vai avançar para os finalmente aí, para a inauguração o mais rápido possível. O presidente Bolsonaro já disse que gostaria de estar aqui inaugurando essa obra. Tenho certeza que isso não vai demorar para acontecer. Nós temos a 470, tem tantas outras obras que já estão avançando, mas que precisam muito desses recursos, e a gente vai estar lá em Brasília, se Deus quiser, para ajudar nessa cobrança e esse recurso chegar cada vez mais rápido aqui para o nosso povo catarinense. Daniel, você falou aí da questão de Santa Catarina, né, o potencial que o Estado tem. Uma das forças também é o agronegócio. Você tem feito algumas postagens, algumas manifestações também sobre esse assunto. Qual é a importância desse tema também e de como esse tema vem sendo tratado lá no Congresso, na Câmara dos Deputados? Eu faço parte também da FPA, que é a Frente Parlamentar da Agricultura. É quem toca esse país. A gente ouve aí o outro lado chamar o agronegócio de fascista, o agronegócio de direitista.
O agronegócio é o Brasil vivo, pulsante, que está aqui na nossa mesa, toda hora, todo dia. Então, a gente tem, talvez, na FPA, a frente parlamentar mais bem organizada, com o maior número de deputados, porque todos entendem a importância do agro nesse país. Então, nós tivemos também a ministra Tereza Cristina, que foi uma grande ministra, que tocou o agro com pulso firme. Nós tivemos uma ida do presidente Bolsonaro agora à Rússia estratégica, um pouco antes da guerra, que cuidou da questão dos nossos fertilizantes. Nós temos muito para avançar no agro, mas o agro, de fato, ele já é o nosso acelerador do Brasil, né? Então, a gente tem que cuidar muito de perto dos nossos agricultores, e aí a gente se estende isso aos agricultores familiares. E quando aconteceu o ciclone bomba, que trouxe muitos prejuízos para Santa Catarina, mais de 180 milhões de reais para a gente aqui, nós temos uma defesa civil bem preparada, mas eu sou, no Congresso Nacional também, presidente da Frente Parlamentar do Programa Espacial Brasileiro. E no início até eu aceitei essa missão pela minha amizade com o ministro Marcos Pontes, mas depois, quando aconteceu isso, eu pensei que essa frente parlamentar pudesse entregar um resultado positivo. Fui até a Agência Espacial Brasileira e começamos a construir um projeto chamado Constelação Catarina. A gente colocou o primeiro recurso da bancada, eu era o coordenador do fórum, e na sequência eu continuei colocando recurso sozinho, e agora abrimos uma chamada aí de 200 milhões de reais da FINEP para avançarmos nesses recursos. Esse projeto já está sendo construído, nasceu em Florianópolis uma nova indústria, uma indústria de nanosatélites, que tem como objetivo principal as questões meteorológicas, melhorar a nossa previsibilidade das questões meteorológicas. Isso naturalmente já ajuda a nossa agricultura, mas também a agricultura 4.0, né, que hoje é o novo desafio aí dos brasileiros que fazem a agricultura acontecer, entrar na agricultura 4.0 para fazer com que cada vez mais a tecnologia ajude a colocar a comida na mesa do brasileiro. Então, tudo que eu puder fazer pelo agronegócio, eu vou continuar fazendo, e eu tenho certeza que nós temos muito a avançar ao longo dos próximos 4 anos. Bom, a conversa passa rápido, tem aqui muita gente acompanhando a nossa live. Eu quero agradecer o Daniel aqui por esse bate-papo, né, que a gente está tendo aqui com nossos candidatos a deputado. O Daniel, que é candidato à reeleição aí a deputado federal. Daniel, muito obrigado, viu, pela tua participação. Rapidinho, o presidente deve vir aqui no estado na campanha? Tem esse tipo de informação? Como é que... eu sei que você ontem correu bastante, né? Teve Brasília, Florianópolis, Criciúma, enfim. Ele deve passar por aqui na campanha eleitoral? Tem essa previsão? Olha, existe sim uma previsão do presidente vir. Santa Catarina demonstrou mais uma vez que está fechada com Bolsonaro. Nós nunca fomos governados pela esquerda, isso mostra o intelecto do cidadão catarinense, mostra o quanto nós queremos o bem de Santa Catarina e do Brasil. Então, eu até acredito que, caso ele não venha, eu tenho certeza que Santa Catarina não vai mudar de opinião, e ele volta, porque é aqui que ele passa férias, é aqui que ele gosta de estar, e como sugestão até, não seria interessante que ele viesse aqui a Santa Catarina antes das eleições. Eu prefiro que ele concentre a sua energia no Nordeste brasileiro, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, que deu um show em Copacabana ontem. Então, Santa Catarina está sempre de braços abertos esperando o presidente. É claro que se ele vier, vai ser uma honra, vai ser uma alegria, vai ser mais um sinal de prestígio. Mas estrategicamente, agora nós temos 24 dias até 2 de outubro. Então, deixe que cada um de nós possa ser o seu soldado aqui. E eu quero deixar aqui, primeiro, meu agradecimento por essa oportunidade dessa live aqui importante para mim, importante para Santa Catarina e para o Brasil, porque é sempre bom lembrar ao povo de Santa Catarina o quanto nós precisamos estar lá, defendendo as nossas causas de Santa Catarina, do Brasil, ao lado do presidente Bolsonaro. Então, eu quero deixar aqui para vocês o meu pedido de voto, para que todos lembrem do federal do Bolsonaro, Daniel Freitas, que ganhou o crédito de vocês em 2018, que não abandonou o presidente Bolsonaro em nenhum momento, que não abandonou todas as nossas pautas de campanha em nenhum momento desses 4 anos de
de legislatura, quase 4 anos, e que agora nós precisamos de mais 4 ao lado do presidente para representar cada cidadão catarinense, cada cidadão brasileiro. Então, no dia 2 de outubro, não se esqueçam, Daniel Freitas, 2211, esse é o federal do Bolsonaro aqui em Santa Catarina, é o federal do povo aqui de Santa Catarina, é o federal de vocês. Eu conto com cada um, com cada uma. Obrigado pela confiança. Obrigado, viu, Daniel? Obrigado também a cada uma das pessoas que acompanhou aqui, mandou mensagem ao longo da live, mandou mensagem de apoio ao Daniel e vem acompanhando aqui essas conversas que a gente tem diariamente com os nossos candidatos a deputado aqui pela região. Daniel, sucesso na tua caminhada, viu? Obrigado aqui mais uma vez por ter aceito o convite e até uma próxima oportunidade. Grande abraço. Obrigado, gente. Obrigado a todos que estão participando aqui, que interagiram conosco. Vocês serão super importantes nessa caminhada até 2 de outubro. Obrigado a cada um de vocês. Um bom dia. Bom dia. A live fica disponível aqui no Instagram e também daqui a pouco vai para o nosso canal do YouTube da Rádio Cidade em Dia, viu, pessoal? Muito obrigado mais uma vez, bom dia e até amanhã com mais uma live aqui da nossa Rádio Cidade em Dia. Um abraço, tchau. Valeu.